Alguns questionam sobre qual a natureza daquela estrela. Duas coisas são muito claras sobre aquela estrela. Primeiro, era um objeto real, físico, porque estes homens são sábios, eles não são religiosos, eles são sábios, eles são estudiosos. E se eles declaram que eles vieram seguindo uma estrela, isso só pode significar uma coisa, que eles realmente vieram seguindo um astro celeste, que aos olhos deles parecia uma estrela. Não era uma ilusão, não era coisa do coração, não era uma visão, era algo real, que eles observaram olhando para o céu. Agora vejam só, se observando as profecias que eles tinham lá, entre os medos e os persas, lá na Síria e a Síria, se observando as profecias que ficaram lá, talvez pedaços de papel, registros antigos sobre o que Daniel falou, observando isso, eles concluíram que o tempo chegou, e olhando para o céu, olhando para a criação, eles viram um sinal. Por que é que os judeus não viram? Tem um colega meu que escreveu um artigo muito interessante sobre isso, e ele escreveu com o seguinte título: o artigo: para quem era aquela estrela? A tese dele é que Deus colocou aquela estrela lá para os judeus enxergarem, mas os judeus não viram a estrela no céu, porque infelizmente a nossa religiosidade, a religiosidade vazia, nos faz olhar para o lugar errado. E aqueles homens estavam tão seguros de que a religião deles era boa, de que eles estavam certos, que eles nem sequer se deram ao luxo de investigar a palavra de Deus e investigar a criação. E Deus sempre se revelou dessa maneira. Deus se revela de maneira geral, de maneira abrangente, através de tudo que Ele criou, e Ele se revela de forma especial através da sua palavra. E aqueles homens que não eram religiosos, lá de longe, observaram a palavra e observaram a criação, e eles notaram que alguma coisa extraordinária aconteceu. Seria muito bom se nós tivéssemos como ter uma fotografia dos céus naqueles dias, para ver o que era de diferente. E eu tenho certeza absoluta, inclusive lendo esse texto, que o céu daquela noite era um céu diferente que ninguém tinha visto antes. O céu daqueles primeiros meses do Senhor Jesus era um céu diferente. Como é que eu posso ter certeza disso? No dia em que os homens crucificaram o Senhor Jesus, este céu mudou. Este céu mudou. O sol se converteu em trevas, porque era o Filho de Deus. A criação sempre sofreu os efeitos da presença do Messias. Quando Ele disse para o vento parar, o vento parou. Quando Ele disse para o mar se acalmar, o mar se acalmou. Ele andou sobre as águas. A criação não tinha como ficar inerte diante da presença do Criador. Por que havia uma estrela no céu e esses sábios perceberam? Porque se tratava do nascimento do Filho de Deus. Mas religiosos, na sua religiosidade fria e vazia, não são capazes de enxergar o óbvio. E a gente precisa tomar muito cuidado com religiosidade, porque a tendência da religiosidade é nos tornar cegos, tão cegos quanto os ímpios, e talvez até pior. E esse texto mostra que nós devemos aprender a lição com esses judeus. Não é o fato de eu estar muito próximo das coisas de Deus que me torna alguém aparelhado para ser o primeiro para adorar. E isso deve tirar de nós o orgulho e a presunção. Ah, eu sou filho de presbiteriano da terceira geração. E daí? Você acha que isso te faz mais crente? Parece que a lógica funciona ao contrário. Quer ver? Eu vou mostrar de forma prática para vocês. Muitos de vocês aqui são filhos ou netos de homens crentes que viajavam 5, 6, 10 quilômetros para vir à igreja, arrastando uma ninhada de filhos, meia dúzia, uma dúzia. Vinha andando, trazia na escola dominical, voltava para casa, fazia almoço, preparava as coisas, dava banho na gurizada toda, pegava a estrada de novo e vinha para cá, com frio, às vezes com chuva, com calor, voltava para o culto à noite, aqui nessa igreja. Terminava o culto, juntava todos os filhos e ia embora. E não chegava atrasado, e nem saía antes do culto terminar, como muitos de nós fazem. Agora hoje a gente tem casa do lado da igreja. Você mora do lado. Às vezes a gente mora tão perto que é só cruzar a rua. A gente tem carro confortável, com ar-condicionado para o dia que está calor e aquecedor para o dia que está frio.
têm 1 ou 2 filhos só, não tem mais meia dúzia, nem uma dúzia. Eles não atrasavam e não faltavam. A gente mora do lado da igreja, tem carro confortável, tem tudo na mão, a gente vem no dia que dá na telha, não vem todo dia. Não assume compromisso com Deus. Basta dar um trovão que a igreja fica vazia. Tem todas as facilidades do mundo, e o que a gente faz? A gente acha ruim o dia que o pastor resolve dar uma pegada no pé ainda. Sabe o que isso significa? É o mesmo quadro dos judeus. A gente tem mania de achar que aqueles judeus que não foram lá adorar Jesus, eles eram ruins e nós somos bons. Nós não somos diferentes deles. Nós somos iguaizinhos. O que esse texto mostra é que aqueles que sempre devem adorar primeiro, infelizmente, são os que adoram por último. Os que tinham que chegar na igreja primeiro, chegam por último. Os que tinham que vir mais contentes são os que chegam mais tristes. Os que não deviam faltar nunca são os que mais faltam. E a contramão é verdadeira. O que tem mais dificuldade vem sempre. O que mora mais longe chega no horário. Não é assim? Infelizmente é assim. Isso serve para provar que nós não somos diferentes deles. E esse texto tem um alerta muito sério para nós. Cuidado. Porque aqueles que normalmente deveriam ser os primeiros no serviço, na adoração e na devoção, infelizmente, por causa da nossa presunção, arrogância e desobediência, às vezes nós somos os últimos a fazer o que todo mundo espera que nós façamos, especialmente o Senhor espera que nós façamos. Esse texto nos mostra isso. Os magos vieram do Oriente, viajaram meses, vieram para adorar Jesus, antes que o povo judeu sequer se desse conta que o Filho de Deus tinha nascido. A gente precisa olhar para essas coisas.